Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista do Fórum da Corretora Rico. Sejam bem-vindos a mais esse chat de fechamento, todos os dias. Nesse horário é às 16h45, a gente faz sempre esse programa aí de fechamento do mercado. Mais um dia negativo, a gente acreditava aí que o nosso mercado poderia aí dar sequência aí ao repique, iniciado ontem, mas infelizmente estamos aí com um novo dia de queda aí caindo nesse momento aí em torno de 2%, Esse nosso repique, pelo jeito, não está com vontade de prosseguir. Bom, antes de mais nada, como é que está o retorno para vocês, pessoal? Áudio e vídeo ok, legal, beleza? Vamos lá. Pois é, esse final de semana aí eu fui dar uma relaxada aí, fiz um passeio aí aqui pelo litoral, E aí acabei pegando um pouquinho de bronze aí, normal, pessoal? Para relaxar um pouquinho. Tá legal o retorno aí para vocês, pessoal? Beleza, então vamos começar. Pegar aqui o nosso retrato aqui do nosso carro-chefe, no nosso índice Bovespa. Então, ontem a gente acabou confirmando aqui uma possibilidade de fundo. Depois de um pregão muito volátil na sexta-feira, a gente tinha conseguido uma recuperação parcial. Eu aventei no call logo de terça-feira pela manhã, que a gente tinha uma possibilidade de iniciar um repique. Ontem a gente subiu bastante forte, chegamos aqui nessa resistência de 52.480, o que gerava a possibilidade de iniciar um processo de repique normal, como dentro de qualquer tendência. Os movimentos eles não são num único sentido, a gente tem movimentos no sentido principal aí da tendência, depois os movimentos corretivos, no caso da tendência de baixa, o movimento corretivo seria repique para cima, e graficamente a gente teria a possibilidade aqui nesse repique de buscar aqui os 55 mil. O André até no programa de ontem enfatizou bastante essa região, ele fez uma simulação aí com Fibonacci, onde justamente essa região de 55 mil pontos seria um ponto interessante, aí seria o objetivo de repique. Mas, infelizmente, hoje, logo cedo, a gente já começou com a notícia aí do reajuste de gasolina aí da Petrobras adiado, que não iria acontecer. Isso já começou a repercutir de forma forte nela, e o mercado como um todo aí também acabou amanhecendo de mau humor. Tivemos aí o balanço muito ruim de Usiminas, também puxando ela para baixo. Eu tinha um de olho, inclusive, na venda com Usiminas, coloquei no call de hoje cedo, mas infelizmente acabei perdendo essa venda, porque a Usiminas já abriu com gap de baixa, abaixo do preço que eu tinha colocado no de olho. Eu tinha um de olho na venda com ela a partir de 5,86, se não me engano. Ela abriu em torno de 5,80, quer dizer, já pulou o meu start, Mas, de qualquer forma, a direção da operação está fluindo bem. Se alguém conseguiu pegá-la aí, parabéns aí. E eu tenho um objetivo de baixa nela em R$5. Ontem a gente deu venda com Vale 5, Ontem ela ainda ficou meio em cima do muro. Hoje ela tá deslanchando bem, É a primeira entrada que a gente tem depois das eleições, Como vocês se lembram, eu zerei todas as minhas operações na sexta-feira para não ficar no caro coroa de sexta para segunda, em função de bastante definição. Não dava para a gente dizer se ia ganhar o candidato A ou o candidato B. Então eu optei por zerar minhas operações e comecei a retomar essas entradas. Ontem a gente deu uma venda aí com Vale 5, essa venda aí hoje, já o stop já vai aí para a zona de lucro, Então a gente não vai perder mais com ela, e de qualquer forma a carteira está com praticamente quase que 100% do caixa livre para novas operações. Tinha um de olho com Usiminas, e hoje, no intraday, eu passei um de olho, vamos dar uma olhadinha como é que ela está nesse momento, um de olho na compra com JBSS3. Embora o mercado aí num dia negativo, mas ela estava subindo bastante forte, Coloquei um de olho na compra a partir de 10,13, um pouquinho acima dessa resistência, o objetivo em 12,21 e o stop em 9,15. Está perdendo força agora nesse finalzinho de sessão. O mercado, de modo geral, está ganhando um pouquinho de força de pressão vendedora agora no final. Ainda vou avaliar se eu mantenho esse de olho para amanhã ou não. No caso, essa aqui seria uma operação na compra e não na venda, que é o que está chamando aí o nosso mercado. Bom, vamos dar uma olhadinha agora nas perguntas de vocês e tentar atendê-las aí na medida do possível. Ike Batista perguntando sobre BBAS3 e a
JBS, inclusive está aqui, foi o de olho que eu passei. Então vamos dar uma olhada agora em Banco do Brasil. BBAS3, inclusive o André fez um comentário sobre ela no pregão de ontem também. Ela daria uma possibilidade de compra acima de 26,64, a gente tem uma resistência nesse ponto, né? E conciliando aqui com uma linha de tendência de baixa e uma resistência aqui na região de 30,45, caso ela rompa, ele, né, que é banco, caso ele rompa 26,64, eu pensaria em 30,45 como objetivo de alta. Agora, o problema maior fica por conta do stop, né? O stop gráfico estaria aqui abaixo de 22,50, está muito distante, de repente a gente poderia tentar, se essa compra sair, deixar um stop mais curto, abaixo de 24,39 para compensar o risco-retorno. Para o meu perfil, eu gosto de trabalhar com risco-retorno de 2 para 1 para cima, né? Então, nessa relação, mesmo com stop abaixo de 24,39, ficaria abaixo de 2 para 1, então não atenderia o meu quesito, mas de qualquer forma não inviabilizaria a possibilidade gráfica de dar uma compra aqui nesse ponto, alvo 30,45 e o stop de repente 24,37. Bom, vamos dar sequência aqui. O que a gente tem aqui? O sufoco está comprado em Eletrobras, ELET 3. Bom, por enquanto, sufoco, fica tranquilo aí que a sua compra está indo bem, né? Apesar da Eletrobras estar em tendência de baixa, é complicado a gente fazer uma operação contra a tendência, mas nesse caso, o repique está fluindo bem. Eu pensaria no objetivo de alta aqui. Deixa eu só acertar aqui que esse ponto aqui está incorreto. O objetivo de alta, 1, resistência de 6,05 e 2 aqui por volta de 6,50, conciliando aqui com a minha média de 21 e a minha média móvel de 200 períodos também. Se a gente traçar aqui uma linha de tendência de baixa, justamente a gente vai chegar no objetivo final de repique por volta de 6,50. O que eu faria, sufoco, no caso você está comprado e é uma operação do contra, porque Eletrobras está em tendência de baixa, eu iria subindo o stop abaixo da mínima de cada candle anterior no diário. Como o pregão de hoje praticamente já terminou, eu traria o meu stop para baixo da mínima de hoje e sucessivamente iria subindo o stop abaixo de cada candle do diário, né? Até formar topo, né? Vamos ver se, quem sabe, chega nos 6,50, né? Mas, de qualquer forma, a operação, por enquanto, mesmo contra a tendência, o repique está fluindo bem. O que mais que a gente tem? Kiko comprado em Petrobras e ELET 6. Bom, a Petrobras, né? Repique não está emplacando e o motivo principal desse repique não está saindo é justamente por conta desse reajuste da gasolina que foi adiado, né? Então, essa possível entrada, que inclusive o André comentou ontem com vocês aí, acima aqui dos 15,13, não se efetivou e a Petro está cedendo bastante forte. Alguém me perguntou no fórum agora há pouco se tinha possibilidade de buscar os 13,76 ainda hoje. Eu comentei, falei, olha, possibilidade sempre tem, mas eu acho um pouco improvável, mas da forma que está cedendo forte, não me espantaria se no leilão de fechamento, de repente até cedesse um pouco mais forte e fosse buscar esse suporte. A Petrobras, ela está em tendência de baixa, né? No caso aqui, comprado foi uma operação contra a tendência, não adianta brigar contra a tendência, né? Você teria que fazer é colocar um stop aqui abaixo de 13,76, porque se perdesse suporte 13,76, ela retoma a tendência de baixa, e aí pode buscar aqui esse suportão aqui de 11,82. Melhor sair em 13,75, por exemplo, do que sair com prejuízo bem maior em 11,82. Por enquanto, a Petrobras está firme em tendência de baixa, nada que sugira reversão de tendência. Agora, é claro, eu também não abriria uma operação na venda nesse momento, por quê? Porque a Petrobras praticamente nem respirou, né? O ideal seria que o quê? Que ela fizesse um bom repique, até por volta aqui dos R$18, depois começasse a ceder, aí sim, aí a gente poderia abrir, aí teria um bom espaço para venda. Esse repique, ele está sendo abortado no dia de hoje, né?
com essa queda bastante forte e está com um risco bastante grande aí de retomar a tendência de baixa, caso perca os 13,76. E a ELET6 está numa situação um pouquinho diferente da ELET3, né? A ELET3 sugere continuidade do repique, já a ELET6 começa a dar uma rateada aqui, é um ativo que também está em tendência de baixa, hoje cedendo um pouquinho, né? O que eu faria com a ELET6? Deixaria o stop abaixo da mínima de hoje, por quê? Porque se perder a mínima de hoje, a partir de amanhã, confirma topo, e confirmação de topo num ativo em tendência de baixa é uma possibilidade de retomar essa tendência mais para frente. Então, deixaria um stop na ELET6 abaixo da mínima de hoje, para não deixar voltar todo esse repique. O que mais que a gente tem? Paulo Figueiredo está perguntando: América Latina Logística para compra. Vamos ver se dá para a gente pensar em compra com América Latina Logística. Olha, América Latina Logística, eu acho que a compra já foi. Por que já foi? É um ativo que está em forte tendência de baixa, confirmou fundo aqui em 5,07 e já subiu bastante. Nesse momento aqui está chegando aqui na resistência de 6,59 e a partir apesar desse candle ainda estar bastante forte, nesse momento eu acho que a América Latina Logística está mais para topo do que para continuar a subir. Mesmo que ela passe por essa resistência de 6,59 e avançar um pouquinho mais, a gente já tem uma próxima resistência em 6,98. Independentemente da América Latina Logística estar tentando eventualmente reverter a tendência de baixa para alta, essa primeira pernada de alta aqui já foi bastante forte. Então é mais fácil, do ponto que ela está, ela recuar um pouquinho, e aí se ela for realmente reverter, formar um fundo mais abaixo e voltar a subir com tudo, aí sim, partindo com tudo para reverter a tendência de baixa para alta, do que a gente apostar numa continuidade dessa alta aí por muito mais tempo. Então, por enquanto, na América Latina Logística, eu pensaria, se for tentar alguma operação nesse momento, eu pensaria numa operação de venda. Essa venda pode ser tanto possibilidade de retomar a tendência de baixa, que ela ainda não desfez. Para desfazer essa tendência de baixa, ela teria que romper essa resistência de 6,98, qualquer subida formando topo antes de 6,98 é apenas repique. Então, se formar topo, começar a descer, a gente poderia abrir uma operação de venda apostando na tendência, na retomada da tendência de baixa, e mesmo numa situação, pensando mais para frente, numa eventual reversão de tendência de baixa para alta, de qualquer forma, o movimento inicial seria o quê? Seria de venda, para tentar fazer algum tipo de fundo acima desse 5,07 e, quem sabe mais para frente, voltar a subir. Então, não vejo compra com a América Latina Logística nesse momento, né? Para quem está comprado, eu acho que é hora de começar a proteger o lucro. No caso, graficamente, ir ajustando candle a candle abaixo da mínima de cada um, ou usar a regra de 3% do André, ou a minha regra da carteira direcional dos 2,5%, que seria o quê? Seria pegar o preço de fechamento do ativo, dividir por 1,03 ou 1,025, para proteger o lucro, e assim levando aí para os próximos pregões. Para comprar agora, ela já esticou bastante, está um pouco cara. Continuando, vamos lá aqui, Eletrobras, espera só um segundinho, pessoal, me perdi um pouco aqui. Elet comprado, Paulo Figueiredo, ok, Kiko comprado, Petrobras já comentei, Elet6 está certo, e o Jofre aqui é Kepler e Grendene, vamos lá, KEPL3, Kepler, por enquanto está congestionado aqui entre 41,80 e 48,14, principalmente, né? Uma compra em Kepler, pela baixa liquidez, tem que ser olhado sempre para o médio prazo, não para trade. Você pode deixar um start, por exemplo, a partir de 48,20. É um ativo aqui
que vem performando bem, né, está tentando retomar a tendência de alta, então é um ativo para levar para o médio prazo. Deixaria um start aí a partir de 48,20, né, não seria um ativo para trade, mas dá para pensar em compra nesse valor. E o outro ativo é a Grendene, GRND3. Bom, tem vários estudos, estou com vários estudos com ela aqui, está um pouquinho conturbado aqui esse miolinho, mas de qualquer forma, deixa eu dar uma limpada nesse gráfico para ficar mais fácil, espera um pouquinho só. Tem pontos demais marcados aqui, e aí a gente acaba ficando até um pouco perdido aí de tantos pontos. Vamos lá. A gente percebe aqui para a Grendene também uma pequena congestão entre 15 e 17 reais, ela está com um belo viés positivo, acima dos 17 reais aproximadamente, pode dar uma compra, o objetivo por volta de 19,30 e o stop aqui nessa região dos 15 reais. Deixa eu dar uma melhorada aqui também, para a gente deixar isso daqui mais redondo. Opa! Jogar esse fibra aqui um pouquinho. Vai dar um alvo um pouquinho melhor aqui. Estou refazendo esse fibra, pessoal, considerando esse movimento aqui até os 17 reais. Tá, uma possível compra com Grendene acima de 17 reais, alvo em 19,45. O stop é que ele está um pouquinho salgado aqui, por volta dos 15 reais. Não daria uma boa relação risco-retorno. Mas para o médio prazo vale uma compra na Grendene acima dos 17. Se for tentar um trade para melhorar um pouco essa relação risco-ganho, quem sabe um stop aqui intermediário entre 16 reais e 15,50, né, para melhorar um pouquinho essa relação. De qualquer forma, o ponto de entrada na compra seria acima dos 17 reais. Agora, o Ike Batista perguntando sobre Croton e Estácio. CROT 3. CROT 3. Está desenhando aqui um belo dado de reversão de tendência de alta, de baixa para alta, né? Compra estaria acima de 16,49, 16,85, e a gente pegaria toda essa altura dos 14 até os 16, jogaria isso para cima como objetivo de alta, que vai dar aproximadamente aí uns 20 reais. Problema também dessa operação aqui no caso de compra seria o quê? Seria o tamanho do stop, que ele estaria aqui embaixo, mais precisamente, abaixo dos 13,72, quer dizer, um stop bastante salgado aí para a gente fazer um trade com ela. Mas, de qualquer forma, se for olhar mais para o médio prazo, pode dar uma compra bem interessante acima de 16,49 e 16,85. Até porque, se a gente pegar também o gráfico semanal aqui da Croton, né, é um belíssimo gráfico aqui em tendência de alta e tal, que está tentando romper, está tentando retomar a tendência de alta e principalmente romper topo histórico e procurar novas máximas. Então está numa condição bem interessante para a gente tentar uma compra de médio e longo prazo. Para trade, o que fica complicado naquele ponto seria o quê? Seria o tamanho do stop. Estácio também já subiu demais, mas uma situação muito parecida lá com a Croton, é do mesmo setor também. No caso da Estácio, já está confirmando esse W, também dos 23 aos 27,50, dá o quê? Dá 4,50 de altura. Eu jogo 4,50 aqui para cima, também vai me dar 27 com 4, 31, 32 reais, expectativa de objetivo de alta por conta do tamanho desse W. Também não dá para entrar na operação em termos de trade, porque o stop ficaria muito caro, abaixo de 23,15, mas também, olhando médio e longo prazo, também um ativo que está tentando retomar a tendência de alta, tem uma belíssima tendência aqui atrás, está se encaminhando aqui também para o topo histórico, também pode o quê? Romper esse topo histórico e procurar novas máximas. Também está com uma bela sinalização de fundo, ou seja, para o médio e longo prazo também está bem interessante para comprar. Para trade está caro em função do tamanho do stop.
Vamos lá aqui, PDG, se vale uma venda. Bom, PDG é um ativo para vender mesmo, por quê? Porque é um ativo que está em tendência de baixa. Agora, esse candle negativo de hoje ainda não sinaliza topo. No caso, para tentar uma venda com PDG, o que eu faria? O suporte, espera só um pouquinho. Opa, não pegou aqui. Aderente está aqui. O suporte imediato que a PDG tem é 1.06. De repente, uma antecipação na venda, colocar um start 1.05, 1.04, né? Nesse ponto, onde ela confirmaria topo a partir de amanhã, aí sim, aí poderia dar uma possibilidade de venda, pensando talvez, quem sabe, aí num trade curto, alvo por volta de 90 centavos, o stop acima da máxima de ontem. De qualquer forma, PDG é um ativo para se trabalhar na venda porque está em tendência de baixa. Então, de repente, uma antecipação na venda abaixo de 1.06 pode ser alguma coisa. O segundo ponto para entrar na venda, abaixo de 1.01. Se for pegar um objetivo mais preciso para PDG, vamos traçar um Fibo aqui. Fibonacci, 9 linhas. A gente chegaria em 73 centavos, mas eu pensaria por volta de 80. Por que 80 centavos? Aí eu encaixaria dois alvos, 80 centavos e 73. Se a gente pegar essa pernada de baixa aqui que ela fez e pegar essa perna de baixa e trazer aqui para o lado direito, ou seja, repetição desse movimento de baixa para cá, a gente vai chegar justamente nos 80 centavos. Então, eu pensaria aí num objetivo inicial aqui, 80 centavos. E depois, quem sabe, por Fibonacci, chegar nesses 73. De qualquer forma, operação de venda mesmo com o PDG. Compra Light 3. Vamos ver se dá para a gente comprar Light. Olha, eu acho que a compra dela já foi também. O repique já aconteceu quando ela formou fundo em 17,02. Nesse momento, ela está muito próxima aqui da linha de tendência de baixa, né? Então, ela está mais para topo do que continuidade da alta. É um ativo que está em tendência de baixa. Eu monitoraria aqui essa região. No caso, qualquer mínima anterior que ela perder no diário, eu olharia, não compra com ela, e sim uma operação de venda. De repente, um start interessante para entrar na venda com ela, abaixo de 19,32. Por enquanto, para compra, eu acho que ela já deu o que tinha que dar, né? É hora de tentar proteger o lucro quem entrou comprado com ela. De repente, um stop abaixo da mínima de hoje pode ser bem interessante para proteger o lucro. Light já foi. Marfrig para compra ou venda. Vamos ver o que se dá para a gente fazer alguma coisa com ela. Marfrig, pela tendência, venda. Sinalização de hoje aqui também está deixando uma sinalização de topo. Então, ou seja, possível venda com Marfrig a partir de amanhã, abaixo da mínima de hoje, pensando por volta aqui de 4,50, né? Que a gente tem um suporte aqui nessa região aqui de 4,50, e o stop ele estaria acima da máxima de hoje. Deve dar talvez aí uma relação risco-ganho, provavelmente aí de 2 para 1. Eu acho que é uma relação bem razoável para tentar a operação. Então, ela pode sim sair uma operação de venda, se perder a mínima de hoje, a partir de amanhã, alvo por volta de 4,50, o stop acima da máxima de hoje. Marfrig já foi. O que mais que a gente tem aqui? Uzi Minas, não, Uzi Minas era para venda, até comentei, tinha um de olho com ela na venda, né? Até mostrar aqui o estudo que eu tinha com a Uzi Minas. Uzi Minas, que estava no call de hoje. Desculpe, no de olho do call de hoje.
usem 5, está aqui. Então esse foi o estudo que eu fiz com a Usiminas, que acabou pulando aqui a minha entrada, né, e ela está cedendo bastante forte. Não dá para pensar em compra com Usiminas. Usiminas é venda, o objetivo da Usiminas R$ 5,00 e o stop em 6,42. Agora vamos dar uma olhada no gráfico da Usiminas. Esse era o estudo que eu tinha no de olho de hoje cedo. E realmente aqui a Usiminas está ganhando muita força na venda, então não dá para pensar em compra com Usiminas por enquanto. Se quiser tentar uma compra do contra, espera ela formar fundo, né? E aí tenta uma compra contrária à tendência. Mas particularmente eu sou mais partidário de operar a favor da tendência do que contra ela. Comprar Usiminas por enquanto não dá. Que mais aqui? Gafisa se formou o padrão de alta, o martelo invertido, vamos ver. GFSA3. Bom, a Gafisa, sim, tinha até esse martelo invertido. Já tem alguns pontos aqui. Deixa eu apagar todos esses suportes e resistência aqui, que já está com o gráfico bem bagunçado. É mais fácil de analisar dessa forma. Deixou essa possibilidade de fundo na segunda-feira realmente. Não conseguiu confirmar o sinal ontem e hoje está desfazendo. Então, ou seja, está querendo anular essa possibilidade de fundo. Gafisa está em tendência de baixa e se perder aqui 2,38, retoma a tendência de baixa. Então, por enquanto, aqui está mais para anular a possibilidade de fundo do que confirmar o sinal. Deixou esse sinal realmente, esse martelo invertido, anteontem, não confirmou ontem, e hoje já está querendo anular esse sinal, querendo voltar a retomar a tendência de baixa. CEMIG, suporte e entrada para compra. O Helder está perguntando. Bom, comprar CEMIG, por enquanto, está um pouco complicado porque ela está em tendência de baixa, mas de qualquer forma, ela deixou aqui uma possibilidade de fundo, né? Caso ela rompa a máxima de hoje, a partir de amanhã, dá para tentar uma compra com ela, seria uma compra de repique, tentando, quem sabe, aqui 15,70, R$16, com stop abaixo de 12,81, stop em 12,80. Talvez vai dar uma relação risco-ganho de 1 para 1, não gosto muito dessa relação, mas de qualquer forma seria a possibilidade de compra que eu vejo por enquanto com o CEMIG. CEMIG está em tendência de baixa, qualquer compra que for feita com ela tem que ser vista com um pouco mais de cuidado. E um stop mais curto para melhorar a relação risco-ganho, abaixo de 13,86, stop em 13,85 seria um stop intermediário, mas com foco bem curto mesmo, 15,70, R$16 seria um trade talvez bastante curto. CEMIG já foi. Bematec, objetivo no médio prazo. BEMA3. Bom, médio prazo, então vamos pegar aqui o gráfico semanal. Olha, a Bematec, ela está numa situação aí meio difícil. Ela tem aqui um suporte importante no gráfico semanal em 6,18. Nesse momento, ela está deixando uma possibilidade de fundo em cima da média móvel de 200 períodos, embora seja um gráfico semanal, mas essa média móvel também tem a mesma importância que eu considero também no gráfico diário, um divisor aqui de longo prazo. Porém, a Bematec, dá para você perceber, Helder, que ela já tem tendência de baixa. Por quê? Se a gente traçar aqui, pegar esses principais topos, a gente já percebe que a Bematec está fazendo o quê? Ela está fazendo zigue-zagues descendentes, ou seja, a Bematec já tem tendência de baixa no gráfico semanal. Porém, como ela está deixando uma possibilidade de fundo nesse ponto e ela está trabalhando dentro desse canal de baixa, eu pensaria no médio prazo, caso essa sinalização de fundo se confirme, um repique, quem sabe para buscar alguma coisa por volta dos 8,50. Mas, de qualquer forma, a Bematec já está numa situação de baixa, né? Então, qualquer compra com ela tem que ser vista com um pouco mais de cautela. De qualquer forma, pela região que ela se encontra, dentro desse canal de baixa, dá para a gente pensar no médio prazo, quem sabe no objetivo de alta por volta dos 8,50. Magazine Luiza, se tem entrada. Vamos lá, mais uma do Helder. Imiglu 3.
Magazine Luiza, não tem entrada. Por que não tem entrada em Magazine Luiza? Porque também não tem stop viável. Magazine Luiza, zigue-zagues descendentes, tendência de baixa, fez um pregão aqui de altíssima volatilidade na segunda-feira, ou seja, deixou um fundo muito lá embaixo, vamos ver aqui, deixou um fundo em 6,40, né? Praticamente aqui já cumpriu aí uma boa parte do repique num único dia, ainda tem espaço para avançar um pouquinho mais, aí quem sabe para buscar R$8, aí 8,10, 8,20, aqui, até a média móvel de 200 períodos. Só que com um stop gigantesco desse, abaixo de 6,40, operação do contra ainda, não vejo entrada por enquanto com o Magazine Luiza, a não ser que ela confirme topo, aí sim, uma operação na venda, de repente, pode até aparecer na confirmação de topo uma operação de venda tentando retomar a tendência de baixa. Para compra, não vejo nenhuma operação com ela por enquanto. Vale 5 comprado. Pois é, Bruno, você está comprado na Vale, né? E eu entrei vendido nela ontem. E a Vale 5 hoje tomou força na venda e principalmente o quê? Principalmente a Vale está retomando a tendência de baixa. No seu caso, eu te aconselharia você deixar um stop, mas já foi, né? O stop gráfico aí no caso, se você tivesse comprado, ele estaria abaixo dos 22,12. Como você não estopou e a Vale perdeu esse suporte, quer dizer, a Vale agora ela está se complicando bastante. Não dá para a gente ficar só na torcida sem uma estratégia de defesa. Já que você suportou toda essa queda muito forte de hoje, ou você ajusta um stop abaixo da mínima de hoje, ou dá alguma folguinha para tentar, quem sabe, aí, uma chance aí de um repique, talvez amanhã, deixa um stop aí em R$21, mas não deixa muito além desse ponto não. E eu vou te dizer por que eu acho que você não deve deixar um stop muito além desse ponto. Vou pegar aqui o gráfico semanal da Vale. Deixa eu tirar aqui um pouco esses suportes principais. Dá uma olhada aqui na Vale, no gráfico semanal. Ela está perdendo aqui esse suporte importante, e o suporte mais relevante que a gente tem aqui no gráfico semanal da Vale, ele está aqui na região dos R$15, que seria justamente o fundão na época lá do subprime, em 2008. Eu acho que pagar para ver aqui, para esperar lá nos R$15, deixar esse prejuízo aumentar assim estratosfericamente, não vale a pena. E aí a gente tem um segundo suporte mais relevante também, no caso da Vale, aqui nos R$19. Também aí perder mais R$2, não sei a quantidade de papéis que você está comprado, mas pode pesar bastante aí no seu capital. Então, deixa um stop aí por volta aí dos R$21, já que você suportou aí essa perda desse suporte hoje, não estopou, né? E torce amanhã, quem sabe, para ela fazer uma reação, repicar. Se não acontecer, se ela der continuidade aí na venda, né? Não briga contra a tendência, né? Que o mercado ele é bastante frio e calculista. Ele não tem dó de ninguém, né? Então a gente tem que procurar proteger bem o nosso capital. Bom, a Vale já foi. Neymar está perguntando. Sim, suportes da Petra, exatamente. 13,76 e 11,82. Exatamente esses dois meses, Neymar. Bom, consegui aqui chegar no final das perguntas de vocês. Que bom. Fico contente que consegui atender todas as solicitações de vocês, pessoal. Hoje o André teve um probleminha, não pôde fazer o chat. Não tem problema aí, eu assumir aqui, a gente está sempre pronto aí para tocar esse programa. Eu adoro fazer esse chat de fechamento. Para quem entrou um pouquinho mais tarde, eu vou deixar gravado, como o André também sempre faz, vou mandar lá para o meu canal do YouTube. Deixa eu colocar aqui, meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima, e eu faço a divulgação do link, assim que eu fizer o upload, através do meu Twitter, @Lima_Evandro. Agradeço a presença de vocês. Valeu pela presença, pessoal. Até a próxima e até amanhã para quem me acompanha no fórum. Valeu aí, um abração.